Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar. Vamos aguardar aí uns 5 minutinhos, tá bom? Para os inscritos começarem aí a entrar. Eu estou observando aqui porque eu também estou acompanhando. E está um delay bem grande. Um delay aqui bem grande. Caramba. Ó, ajeitei a câmera lá na cena, eu só estou ajeitando agora. Eu não sei como é que fica para você. A voz fica desconectada da imagem, não? Não, tá tudo certinho aqui. Tá tudo certo, né? Sim. É que tem um atraso mesmo aqui do ambiente do StreamYard para o Pro YouTube. YouTube, sim. Uhum. Mas eu tô vendo aqui, saiu tudo direitinho. Vou apresentar sem óculos para poder enxergar meu rosto, né? Senão. Boa tarde, pessoal do GEA. Quem é GCPRI? GEA é o meu laboratório lá na UERJ. Eu não estou conseguindo ver quem está na imagem. Priscila. Priscila, tô sem óculos e agora que tem uma. Você tá pequenininha lá no meio do círculo da imagem. Ah, Carolina também. Carolina já tá a postos. Já tinha dado boa tarde, né, Carolina? Eu que não vi. Boa tarde, Ricardo, também. Eu estou fazendo aqui a injeção de linguiça anterior para a gente esperar o pessoal chegar. Não sou muito bom nessa parte de comunicação, não, mas a gente tenta. Já temos aí 10 pessoas assistindo o ao vivo, né? Acho Já que a gente tá. já pode dar início aí. Bom, gente, vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Carolina Freitas, sou adjunta responsável aqui pela fauna e flora do parque. Vou estar mediando aqui essa apresentação maravilhosa com o Douglas. E esse webinar, né, de divulgação científica está um pouco diferente dos demais, pois ele é em comemoração aí aos 30 anos do PESET, né, que está sendo comemorado aí ao longo desse mês de novembro, né, mês que assim é um marco de muita luta, né, pela preservação e também pela implementação do parque há 30 anos atrás. E nada melhor do que entender um pouco mais sobre as dimensões, né, do uso público na Serra da Tiririca.
Então, antes de começarmos, né, esse webinar vai ficar salvo no nosso canal do YouTube. Então, se você não conseguir ficar até o final, ou, enfim, se alguém chegar aí depois, podem assistir o ao vivo, normalmente entra bem no dia seguinte, e também podem deixar suas dúvidas, né, durante a apresentação do Douglas, que ele vai estar respondendo essas perguntas aí ao final da palestra. Agradeço, Douglas, por aceitar, né, o nosso convite para a realização desse webinar e deixo agora em suas mãos e desejo uma ótima palestra para todos. Obrigado, Carolina. Posso compartilhar aqui? Vou compartilhar. Você tá com ela, você tem acesso a ela aí, então, né? Isso, vou adicionar aqui a transmissão. Tá. Estou vendo vários presentes aqui, dando os presentes. Pode começar assim. Você vai fazer por aí, então. Isso. Então tá. Se você quiser, eu passo, não tem problema. Eu estou com as duas telas. Está transmitindo já a sua tela. Tá. Você que colocou minha tela, ok. Isso. Então vamos lá. Gente, normal, essas dúvidas iniciais são normais. Né? Eu estou com duas telas abertas aqui, mas como eu falei, tem um delay, né? Então, não sei se isso vai me causar algum tipo de confusão. Mas agradeço aí, pessoal do parque, por essa oportunidade, né? E é uma honra, né, participar exatamente nesse momento, que é um momento de festa, né? E em falar sobre um pouco sobre o nosso trabalho no Parque Estadual da Serra da Tiririca. Vocês vão ver que é uma relação longeva, né? E de muito trabalho, né? Muitas pessoas ligadas a muito trabalho aí. E esse trabalho está relacionado com essas diferentes dimensões do uso público, né? Essas diferentes formas de visitação que acontecem nos parques, de uma maneira geral, e especificamente no Parque da Tiririca. Então, eu já coloquei aí na capinha, né, algumas possibilidades de discussão que a gente tem, né, o trabalho em parceria com o Museu de Arqueologia de Itaipu, a produção de material didático, as visitações relacionadas à educação ambiental e interpretação ambiental, bem como as questões relativas aos impactos da visitação nas trilhas e o monitoramento, a possibilidade de monitoramento e todas as atividades de monitoramento que a gente fez e avaliação de indicadores de impacto que a gente tem feito em diferentes trilhas do Parque Estadual da Serra da Tiririca. Quem me acompanha aí nas lives, né, e também nas aulas e nas palestras na academia, eu gosto sempre de começar com essa imagem, né, porque é uma imagem minha na Praia dos Bancários, por volta de 73, essa data aí eu não sei precisar direito, porque eu perdi a capacidade de avaliar quantos anos eu tinha nessa foto. E eu sempre pergunto aos meus alunos, né, assim, quando eles decidiram ser biólogos, né? E eu já era, desde criança, eu sempre fui apaixonado pela biologia marinha, né? E realmente eu fiz o bacharelado em biologia marinha, fiz a licenciatura, não me imaginava muito professor, não, mas os professores da universidade me levaram, né, a fazer também, me incentivaram a fazer a licenciatura, achavam que eu tinha um jeito de me colocar que era interessante, né, eu ser professor também, ampliar, e eu achei legal isso, porque eu era muito tímido, né? Então, falar em público era uma dificuldade para mim. Eu não me imaginava muito professor, mas acabou sendo, né? E eu falava, sendo a minha vida, né? A vida de professor. Hoje eu estou fazendo 30 anos de magistério, eu já tenho 30 anos de magistério, fiz no início desse ano, e no início do ano que vem, estarei fazendo 25 anos de magistério na Faculdade de Formação de Professores, né? Então, eu fiz um mestrado em ecologia, meus estudos até o mestrado foram na UFRJ, e no mestrado eu trabalhei com uma questão bem específica, foi biologia molecular de leveduras, e também outra brincadeira que eu faço assim, é que eu tinha uma certeza quando eu terminei meu mestrado, que era não continuar trabalhando com biologia molecular de leveduras. Mas logo que eu terminei, eu dei sorte, né? Porque eu passei para
Eu terminei no final de 96, né, final de 96, início de 97, aconteceu um concurso para a Faculdade de Formação de Professores, que não pediu doutorado, eu só tinha o mestrado na época. Eu fiz esse concurso e passei, exatamente por conta dessa minha, eu acredito isso muito, essa minha formação em licenciatura. Então, foi muito importante nessa formação em licenciatura também. E a partir de 97, eu sou professor passo a ser professor da FFP, da UERJ, e em 2010 também passo a ser professor da UF, né? E agora cheguei ao patamar de professor associado, tanto na FFP quanto na Faculdade de Formação de Professores, né, que a gente costuma falar só a sigla, a FFP, nossa amiga, né, nossa próxima, né? E eu sou professor associado no Departamento de Geografia. Então, essa minha formação em licenciatura em Ecologia, né, também que tenho, né, a Ecologia tem essa visão mais ampla, né, e também o meu doutorado em Conservação de Ecossistemas, quer dizer, eu passei de uma área bem micro, né, e fui fazer a formação em Conservação de Ecossistemas Florestais na Exalc. Isso me permitiu, né, eu ter essa visão mais ampla, essa formação mais ampla e ingressar num departamento de geografia, ministrando aulas de ecologia, impactos ambientais e, atualmente, também uma disciplina relacionada à conservação em áreas protegidas, né? Então, eu comecei a focar nas questões relacionadas às unidades de conservação. E, assim, eu trouxe, na verdade, né, comecei a desenvolver, já que eu tenho essa ligação muito antiga com a UERJ, né? Então, foi um processo, né, de trazer essa discussão sobre as áreas protegidas, especificamente sobre os parques, as unidades de conservação, e formar um grupo, que também é bem antigo, o Grupo de Estudos Interdisciplinares do Ambiente, na UERJ, e mais recentemente já tem mais de 10 anos, né, o Núcleo de Pesquisa em Áreas Protegidas lá no Departamento de Geografia na UF, junto com outros colegas, como a professora Rita Montezuma e o professor Luiz Renato Valejo, meus colegas lá de Ecologia e do setor de Ecologia lá do departamento, né? E eu tenho especificamente essa formação, né? Eu fiz o doutorado na Exalc, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que é uma escola da USP de engenharia, de agronomia, né, engenharia agronômica e engenharia florestal, né? E minha professora orientadora, estou desligando aqui o celular, minha professora, ex-orientadora, ela é engenheira florestal também, professora, ainda não se aposentou, professora lá na Exalc, né? E a minha proposta, ela bem especializada na parte de visitação, né, e ecoturismo, ecoturismo. E a minha proposta, o meu projeto estava mais relacionado com relações socioambientais, e o parque, iconicamente, né, inserido nessas relações socioambientais, né? E eu acabei, então, enveredando por essas duas áreas, né? Então, discutindo de uma maneira geral o uso público em unidades de conservação, né? A visitação, eu vou trabalhar um pouquinho o conceito de uso público em unidades de conservação. A visitação, né, são as diferentes formas de visitação em uma unidade de conservação. Então, essa passou a ser uma linha da minha pesquisa, muito associada a uma faculdade de formação de professores, né, já que vários alunos começaram a desenvolver projetos de educação ambiental e interpretação ambiental, e uma outra linha mais relacionada à avaliação de impactos físicos, né, e minha proposta de doutorado também de impactos sociais, né, da existência, da visitação e da própria existência do parque na região. Então, essa linha a gente levou lá levou à frente na UF, principalmente, na UERJ também, ao passo que a gente começou a desenvolver algumas publicações relacionadas ao uso público,
E hoje nós temos uma publicação regular, que eu vou mostrar mais aí para frente, né, que é uma revista, Anais do Uso Público em Unidade de Conservação, e nós começamos também a organizar os primeiros eventos, os primeiros congressos, né, relacionados ao uso público em unidade de conservação, que é o Encontro Fluminense, né, de Uso Público em Unidade de Conservação, que a gente realiza lá na UF também. Bom, então vamos entender assim, um pouquinho o que é o uso público, né? Eu gosto muito de contar histórias, e toda essa ideia, né, de conservação da natureza em parques, ela começa, né, e se espalha pelo mundo a partir da criação do primeiro parque nacional no mundo, que foi o Parque Nacional de Yellowstone, bastante famoso, né? E uma das condições, né, um dos critérios que permitia a seleção de um determinado sítio, de uma determinada área, de uma região, para aquilo ser transformado num parque, era a beleza cênica. Então, havia uma ideia inicial, né? Essa é uma ideia nova, isto é, você reservar áreas para fazer conservação da natureza. Até então, até o século XIX, isso aí aconteceu, a criação, né, do Parque Nacional de Yellowstone aconteceu em 1872, trazendo essa ideia nova de reservar áreas para fazer preservação. E a preservação relacionada, calcada nessa ideia, né, mais rígida, né, de manter como está, de proteger contra as ações humanas, proteger a natureza contra as ações humanas, né? Isso criou um certo problema, né, ideológico em relação a essas áreas protegidas, uma vez que era uma sociedade capitalista onde um dos pilares, né, é a propriedade privada. E todo o processo de gestão, o que é pregado, né, em relação aos parques, é que todo o território é de domínio público e todo o processo de gestão daquele território passe pelo domínio público. Então, esse era um problema, né? E era meio diferente também você pensar em manter como está, né, em preservar aquela natureza, já que culturalmente era exigido, né, que naquela sociedade, nas sociedades capitalistas, você ocupe uma área e você transforme aquela área, né? Então, culturalmente, isso é quase que uma exigência. Então, todo esse processo, de certa maneira, foi racionalizado pelo turismo. Isto é, não, a gente vai reservar essas áreas, vai criar áreas de grande beleza cênica, tem uma visão religiosa aí, né, onde há o toque do Criador, mas você vai poder visitar, ao passo que alguns autores, né, como o Antônio Carlos Diegues, eles acabam dizendo que esse processo de criação dos primeiros parques cria uma dicotomia. A gente começa a enxergar, bom, natureza é uma coisa, o que é transformado pela cultura humana é outra coisa, né? E essa dicotomia tem algumas consequências para a gente até hoje. Realmente houve um grande investimento no turismo. O Parque Nacional de Yellowstone, ele era longe, as pessoas tinham que pegar trem para chegar até o parque, as pessoas tinham medo, porque tinham medo de ataques de tribos hostis. Então, houve todo um processo mesmo de preparação, né, de viagens, né, de hospedagem, de estruturação da visitação no parque desde o século XIX, e criou-se uma cultura, né, de visitação de áreas protegidas. A natureza, né, passou a ser representada pelos parques também, e a gente lida com os reflexos dessa ideia até hoje. Se a gente for analisar isso, desde 94, a União Internacional da Conservação da Natureza, né,
ela vai estabelecer realmente como o parque, ela faz uma descrição, né? Imagina, começaram a ser criados vários parques em vários lugares, né? Com culturas bem diferentes. Essa ideia se espalhou pelo planeta e começou, né, as pessoas que pesquisavam nessa área de visitação e de conservação ambiental, né, e um processo que passou a ser mais premente, mais evidente a partir da segunda metade do século XX, né, elas começaram a ficar preocupadas em organizar todos esses tipos de áreas protegidas que existem no mundo. Então, a União Internacional de Conservação da Natureza começa a estabelecer algumas categorias de manejo e o Parque Nacional está lá na categoria 2, né, que serve para o manejo de uma área protegida, para a proteção, como eu havia falado inicialmente, né, são reflexos em 94, daquela ideia do século XIX. Né? Então, preservar, proteger áreas para se fazer a conservação, né, dessas características de natureza, características naturais, né, e muito relacionado com a beleza cênica. E se você vai pegar objetivos de manejo relacionados aos parques, você vai ver também que o parque, né, toda a parte de turismo e recreação, ela está elencada como prioridade 1. Então, nessa categoria de manejo, né, como houve todo esse processo histórico de uma união da visão preservacionista, de uma visão de valor intrínseco da natureza e da diversidade biológica, né, associada à visitação. Essa visitação, primariamente, foi o turismo, né, e depois uma visitação recreativa. No Brasil, quer dizer, o turismo é diferente da recreação no sentido de que o turismo, desculpe, o turismo ele está relacionado lá o turismo ele está relacionado com uma visitação mais de uma permanência mais longa, você fica alguns dias, né, no local de recepção de turismo, e a recreação ela pode ser feita de uma maneira mais lábil, né, pode ser mais rápida. Por exemplo, num parque próximo à sua casa, você ir lá tomar um banho de rio, ou tirar algumas fotos, ou como acontece no Parque Estadual da Serra da Tiririca, né? As pessoas irem para fazer uma trilha, porque vieram à praia e fazem a trilha também, então completam as atividades do dia dessa maneira. Então, a gente começa também, da mesma maneira que houve a necessidade da gente separar, né, os tipos de áreas protegidas, a gente também começou a sentir necessidade, a gente que eu estou falando, as pessoas que estudam e que também se preocupam, né, com essa questão do manejo dessas atividades dentro dessas áreas protegidas. Né? Começaram a pensar assim, bom, não é só, né, essa recreação, não é só turismo, né, não é só... Essa recreação tem características diferentes também e existem outras formas de visitação. Então, a gente precisou elaborar melhor todas essas questões. Né? No Brasil, todo esse movimento chegou em 1937. Na verdade, a gente já tem algumas ideias de criação de áreas protegidas nesse conceito preservacionista, propostos pelo André Rebouças, né? Mas, efetivamente, somente é trazido essa ideia dos Estados Unidos com o Código Florestal de 1974 e, em 1977, é criado o primeiro Parque Nacional Brasileiro, que é o Parque Nacional do Itatiaia. E aí você já vê uma certa adaptação do conceito, porque no primeiro parque, né, no Parque dos Estados Unidos da América, você tinha aquela ideia de natureza idílica, né? Essa ideia do wilderness, áreas de natureza selvagem, né? O que a gente não tem uma palavra para definir o que seria esse wilderness. É uma natureza selvagem, idílica, de grande beleza cênica, quase como uma representação do paraíso. E o Parque Nacional de Itatiaia, apesar de bastante bonito, né, já ficava entre os dois grandes centros urbanos do Brasil naquela época, em 1937. Né? Então, você já vê que tem algumas adaptações. E essa ideia, assim, né,
esse processo de criação de unidade de conservação e de parques, especificamente, né, do Brasil, ele vai mudando ao longo do tempo. Se você pega a lei do SNUC, né, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, você continua vendo esses ecos do passado, né? Você vai ver lá o objetivo de preservação, né, está bem claro ali, lembrando que o Sistema Nacional de Unidade de Conservação é uma lei estabelecida no ano 2000, né, então já tem, muito tempo se passou, né, que os parques aparecem na nossa legislação no Código Florestal de 1934 e somente em 2000 a gente estrutura um sistema, né, de um tipo de área protegida que a gente definiu como unidade de conservação. Isso é brasileiro, é uma ideia brasileira, né? A gente estabeleceu uma lei com um tipo de área protegida. Existem outras que continuam sendo definidas, inclusive, pelo Código Florestal, como as áreas de preservação permanente, as reservas legais, mas esse grupo de unidade de conservação, esses grupos, desculpe, de áreas protegidas, ficou conhecido como unidades de conservação. E aí a gente tem as unidades de conservação de proteção integral, da qual os parques fazem parte, né, dessa grande categoria, e as unidades de conservação de uso sustentável, apesar de muito debate, né, sobre a eficiência dessas diferentes categorias de unidade de conservação para se alcançar a efetiva conservação, né, dos ecossistemas. Então, notem que eu estou usando as palavras com cuidado, porque a palavra preservar, com esse sentido de proteger, né, ela é diferente da palavra conservar, né, que dá o nome às unidades de conservação, que envolve o manejo, né? A palavra conservar, ela, na verdade, ela engloba diferentes estratégias, né, para você alcançar a conservar, né, você alcançar você dirimir o principal problema relacionado à diversidade, que é a perda de diversidade biológica. Então, a palavra conservação engloba a palavra preservação. Você pode ter uma estratégia de não uso, né, dos recursos naturais, ou uma estratégia de uso indireto dos recursos naturais, ou ali, no caso, isso suscitou essa grande discussão porque havia alguns grupos, como o próprio Antônio Carlos Diegues e outros, que militavam nessa área mais socioambientalistas, que diziam assim, não, mas nós também temos culturas que trabalham com o uso direto dos recursos, mas de maneira sustentável. Então, se a gente também não conserva essas culturas, não permite que essas culturas continuem se propagando, a gente vai perder essa diversidade cultural também. E por isso que foram criados esses dois grandes grupos. O grupo da proteção integral, com esse ideal mais antigo, né, de reserva de áreas para fazer a proteção da natureza, e um grupo, né, das unidades de conservação de uso sustentável, que a ideia mais é pensar formas de uso de recursos de maneira sustentável, dos recursos ambientais de maneira sustentável. Outra coisa que aparece também é assim, ele coloca a beleza cênica, volta, né? Então, uma ideia do século XIX, a beleza cênica, obviamente, está relacionada com o turismo, né? Atrair turistas, né? Então, naquela época se pensava também que não existiam muitos critérios científicos, acadêmicos, né, para se definir, bom, essa área aqui é importante para se fazer a preservação da diversidade biológica, né? Então, beleza cênica, poxa, aqui parece que tem menos impactos, a associação foi essa, né? Menos impactos humanos, mas a beleza cênica passou a ser importante em função dessa atração turística, né? De servir como uma atração turística. Então, na verdade, há uma interpretação de que se coloca, né, o parque como um objetivo, os objetivos de manejo de um parque colocam no mesmo patamar
essa ideia preservacionista, né, e hoje a gente usa termos mais modernos, preservação de ecossistemas, termos que não existiam naquela época, no século XIX. A palavra ecossistema ela é de 1935, por exemplo, né? E a questão da beleza cênica relacionada a diferentes formas de visitação. Esse artigo é o que define o parque como tal, né? Então está lá colocando a preservação e diferentes formas de visitação: a pesquisa, a educação, a interpretação ambiental, a recreação e o turismo ecológico. Então já diferencia, né, essas diferentes formas de visitação que podem acontecer em um parque. Obviamente, isso vai criar uma questão para o manejo, né? Eu já tinha dito que o parque não permite o uso direto dos recursos, mas o uso indireto dos recursos também é impactante, também traz impacto. E se você aumenta a visitação, você vai trazer impactos. Por exemplo, um problema, né, nos parques americanos é assim, a fauna carismática, né, os ursos, os alces, os bisões, né, estão presentes ali no Parque Nacional de Yellowstone, que tem essa grande beleza cênica, né? Mas houve um enorme incentivo, historicamente, um enorme incentivo à visitação, ao passo que hoje eles estão se questionando, né? Olha só, ele é tão amado que esse amor está levando ele à morte, né? E a resposta está nessa necessidade cada vez maior de um planejamento da visitação, né? E de monitoramento de impactos, né? Então é onde eu estou querendo chegar. E aí, o que é uso público, né? Geralmente, os gestores, os órgãos oficiais relacionados à gestão de áreas protegidas, eles vão usar esse termo, uso público, que são, na verdade, representa, né, é um termo que está englobando essas diferentes formas de visitação dentro de uma unidade de conservação e, especificamente, aqui, como a gente está falando, dentro de um parque. Então, ele pode ser um recreacionista, um turista, um educador, pesquisador. E lá em 99, a Tereza Magro, que foi a minha orientadora, ela já estava colocando ali o uso religioso, que é uma questão importante para o manejo no Parque Estadual da Serra da Tiririca também, né? Então, como eu estava falando aqui, e é o título da palestra, né? O uso público ele assume diferentes dimensões. Então, quando a gente fala em uso dos recursos, a gente está falando de uso direto, uso indireto. O uso direto, você está extraindo o recurso daquela área. O uso indireto, não, né? Obviamente, o uso indireto é aquele preconizado para os parques, né? E o uso público é um uso específico, né, desse uso direto, muito relacionado ao turismo, recreação, interpretação ambiental, educação ambiental. E aí, com a nossa experiência, né, e até a relação com os gestores do parque, a gente foi vendo, bom, a questão religiosa realmente, como Magro, no início, quando eu li assim, falei assim, poxa, mas questões religiosas, aí a gente ouve falar, né, das questões relacionadas as religiões de matriz africana, no Parque Nacional da Tijuca. Aqui no Parque Estadual da Serra do Tiririca, a gente tem as questões de manejo desse uso público relacionadas às atividades religiosas de cunho cristão, evangélico, né? E no nosso trabalho a gente percebeu também que o uso pedagógico ele é um pouquinho diferente da educação ambiental e da interpretação ambiental. Isto é, a educação ambiental ela pode servir como uma espécie de base, né, conceitual, e a interpretação ambiental uma ferramenta, mas o uso pedagógico exige outras habilidades e outras relações, né, que são interessantes também da gente citar. De qualquer maneira, sendo o uso direto, sendo o uso indireto, para se fazer a preservação ou mesmo a conservação dos recursos ambientais, a gente precisa que esse uso seja sustentável. Então, tem que haver uma gestão desse uso, pela observação, pelo planejamento, pela avaliação de impactos, pelo manejo, pelo monitoramento das ações de manejo e também da própria evolução desses impactos ao longo do tempo. Então, existe uma série de matrizes de planejamento do uso público e a minha orientadora, por exemplo, trabalhou na tese de doutorado dela uma que chama-se Visitor Impact Management, né? Mas existem várias matrizes de planejamento para o uso público. Então, eu acabei
começando o meu trabalho na minha tese de doutorado, né? Acabei começando o meu trabalho no Parque Estadual da Serra da Tiririca. Esse sou eu, meu filho, aqui há bastante. Hoje meu filho está com 19 anos, aí ele já estava com uns 4 anos de idade, 3 para 4 anos provavelmente, de idade, né? E eu comecei a trabalhar no meu doutorado. Comecei meu doutorado em 2004, 2005, e terminei em 2008. Então, esse período foi o período que eu estava fazendo também as visitas, né, as entrevistas para o doutorado, né, no Parque Estadual da Serra da Tiririca, que é uma relação de trabalho, acabou virando uma relação de trabalho e uma relação de vida. Né? Hoje eu moro aqui do lado do parque, né? Estabelecemos umas parcerias muito... Estou sempre visitando o parque e estou sempre com alunos, né, me ajudando, e com pessoas queridas, assim, do Museu de Arqueologia de Itaipu, por exemplo, que a gente desenvolveu relações de amizade mesmo, né? Nessa parceria que é uma parceria longeva, tanto com a gestão do parque, né? Infelizmente muda com o tempo, os funcionários ali do museu, eles, né, o Stelv, que estão aparecendo ali na foto, e o Flávio, né, que é um ex-aluno da Faculdade de Formação de Professores também. Esses funcionários públicos, né, ficam mais fixos, como eu também sou um funcionário público, mais fixo ali no lugar. A gente desenvolveu essa parceria longeva, né, de desenvolver atividades de educação e interpretação ambiental com uma proposta do museu. Então, a gente tem essas duas linhas sendo aplicadas aí no parque, né, que é a educação ambiental e a avaliação de impacto. Esse é o grupo do GEA, alguns gestores aqui do parque, alguns guardas-parques com a gente, e a gente aqui fazendo as medições da trilha, e aquela criança ali, meu filho, né, trazendo meu filho também aqui para o parque, para ajudar a gente a fazer as medições. A gente está sempre ali trabalhando em prol, né, desse processo de manejo da visitação. E tudo começou com a minha tese de doutorado, e eu queria trazer alguns aspectos que são bem relacionados à visitação. Então, a minha tese era uma tese mais ampla, né, que eu queria conhecer essas interrelações entre o espaço institucionalizado de um parque. Eu falo desse processo, né, do processo de institucionalização de um espaço regional, isto é, como é que uma região se transforma num parque, né? Como é que um lugar, e existem títulos de teses assim, meu lugar virou parque, né? Como é que uma área vira um parque, né? E quais as consequências disso? Como é que a sociedade enxerga isso? E quando eu pensei em sociedade, eu pensei nos moradores adjacentes e nos visitantes. Então, tudo isso está disponível ali na minha tese, né, de doutorado. Mas, basicamente, quem vivencia o parque como os gestores, né, e como as pessoas que estão aqui mais próximos, percebe, principalmente, é um parque que tem uma história única de criação, que ele veio, né, a partir... Ele é criado a partir de uma grande mobilização popular. Ele tem imagens positivas e imagens negativas relacionadas a ele, né? Então, quais são as imagens negativas? A imagem do parque de papel, que é um parque que não funciona na prática de gestão, né? E um parque de conflitos, né? É um passivo que ele traz, é um passivo histórico que esse processo de institucionalização do espaço trouxe, né? Mas também um parque da esperança, um parque da mobilização popular. Ele tem essas imagens, né? Que eu botei a imagem, eu trabalhei com as imagens, questão da percepção, a imagem e os seus reflexos. E isso aparece na minha dissertação quando eu faço as intervenções, como os questionários, as entrevistas, né? Infelizmente, para o parque, a visão negativa ela prevaleceu, foi 60% do total. Eu separei como uma balança, né? Eu fiz entrevistas com atores administrativos, atores não administrativos, e usei uma metodologia chamada análise de conteúdo. Nessa análise de conteúdo, eu coletei dessas entrevistas 1.411 falas. E essas falas foram basicamente negativas, né? Então, esse núcleo 1 das falas negativas correspondia principalmente à questão da delimitação do parque, que não existia até quando eu comecei a fazer a minha tese. Então, eu peguei todo esse processo
de definição dos limites definitivos que aconteceram em 2007, né, do PAC, o PAC é de 1991, e aí conflitos, diferentes problemas que eram citados, especulação imobiliária, problemas administrativos, o parque de papel, que é um parque que não existe implantado, né, na realidade social, né, e outras questões. Então, o que aparecia mais, né, eram essas visões negativas relacionadas ao parque. Mas também aparecia uma série de visões positivas, em menor proporção, mas elas são importantes, né, como um parque que é um parque de demanda social, que as pessoas estão vigiando, que houve melhorias na sua infraestrutura, que mantém boas relações com a comunidade do entorno, que tinha um proativismo da equipe, que tem uma importância histórica e social e uma importância biológica e ecológica. E, para minha surpresa, né, o que apareceu como visão negativa preponderante foi a visão dos conflitos. E, quer dizer, um passivo que ele trouxe, né, de todo esse processo de criação, inclusive o conflito entre os próprios, né, pessoas que se mobilizaram politicamente e daquelas que também foram deixadas de fora, né, desse processo pela criação do parque. E nos aspectos positivos, desculpe, o que prevaleceu foi a importância histórica e social do parque para tornar a coisa bem interessante para um biólogo, né, que vê a importância biológica e ecológica do parque. Não, o que prevaleceu é a importância histórica e social aí nas falas, né? Então, eu separo alguns argumentos, né? Aparece muito, né? Como é um parque que está muito relacionado a esse ativismo da sociedade, apareceram nas entrevistas muitos argumentos e isso foi legal, e é legal da metodologia que eu utilizei também, porque permitiu uma amplitude maior da visão do biólogo, que poderia dizer, não, o parque é importante ecologicamente, e não questionar outras questões que poderiam, outros argumentos, né, outras questões que poderiam acontecer. Mas isso, a metodologia da análise de conteúdo permite essa abertura do olhar, né? E foi bem legal, né, porque dentre esses argumentos, eu separei os argumentos em grupos, né? E o argumento que aparecia mais era o argumento da história e sociedade, né? De uma maneira geral, tanto nas entrevistas, né? De uma maneira geral, e tanto para os atores administrativos quanto para os atores não administrativos, né? E, especificamente, a mesma coisa, né? Quando dentro daquele argumento eu fui destrinchar esse argumento assim, e esse argumento estava muito relacionado, né, que o parque é um diferencial metropolitano e uma fala até de certa maneira preconceituosa, né, que havia, né, de ter impedido o avanço de favelas, mas também de condomínios na região. Então havia toda essa visão, né, tanto das favelas e comunidades quanto de condomínios, né, representando o parque, né, com uma importância histórica e social. O parque funcionar como um diferencial na região metropolitana do Rio de Janeiro, como os argumentos mais importantes para a conservação. Em relação aos visitantes, eu apliquei questionários, foram mais de 300 questionários aplicados, né? Lógico que isso já passou bastante tempo, são 16 anos, né, praticamente, 15 anos praticamente desse processo das entrevistas, mas eu tenho alunos que fizeram entrevistas mais recentes e esse perfil, né, não mudou muito. Geralmente são pessoas de alta escolaridade, as mulheres se predispunham mais a responder o questionário, isso era um viés mesmo, pessoas jovens, né, que geralmente chegam a Itacoatiara de carro. Havia uma visitação preponderantemente no costão de Itacoatiara, né? Queriam ter contato com a natureza, já conheciam o parque, já estavam no lugar, já tinham visitado o lugar antes, né? Com uma frequência mensal, mas que, porém, não sabiam quem administrava. Na época era o IEF. Eu acho que essa história mudou um pouco, mas ainda é uma questão que ainda pode ser trabalhada, mas que também, quer dizer, não conheciam o órgão público, mas também não conheciam
se tinha alguma ONG, né, que realizava atividades educativas ou de interpretação ambiental no parque. Não era muito comum também ter atividades comerciais, né, de visitação num parque, né? Eu perguntava também se já tinha participado de uma atividade de educação ambiental, interpretação ambiental. Geralmente a resposta era não, né? E foi identificado como maior problema naquela época a falta de conservação e orientação nas trilhas. E uma questão interessante também é que as pessoas não sabiam nominar um animal nativo do parque. E geralmente, quando diziam saber, nominavam um mico, né? Isso chamou a minha atenção, porque eu exatamente estava lidando com essas questões da educação ambiental, já estava pensando nessas questões relacionadas à educação ambiental, e eu comecei a questionar o parque, né? Todo esse processo de visitação do parque, em que as pessoas procuram um mirante, né? Vão olhar as estruturas do parque, ali o Morro das Andorinhas, por exemplo, como está aparecendo aqui, que hoje, né, faz parte, e naquela época não, do parque também, mas vão olhar baixo, vão olhar o Rio de Janeiro, ver estruturas do parque e ver estruturas fora do parque e vão embora, né, porque geralmente não era o objetivo primordial da visita, e não aprendiam nada com essa visita, né, nem sequer animais ou plantas que eram nativas daquela região, e também sobre o próprio parque, né? Então eu comecei a questionar esse tipo de coisa. A bromélia, né, com essa presença ubiqua, é bem reconhecida também, né? Na fala dos visitantes também havia falta de conservação e orientação nas trilhas, né? Foi o problema preponderante. E outra coisa interessante que eu comecei a trabalhar também, né, foi uma análise estatística mais pesada, né, porque esse tipo de pesquisa qualitativa sofre um pouco de preconceito também dos próprios estatísticos. Não gosto muito dessa estatística não paramétrica, que chamam de estatística não paramétrica, que está baseado nesses elementos qualitativos, subjetivos, né, quando você estabelece esses indicadores e esses critérios, né. Mas fazendo uma estatística mais robusta, vamos dizer assim, eu consegui fazer algumas diferenciações interessantes. Por exemplo, mais uma vez, nessa diversidade de argumentos, o que é uma coisa positiva, né? As pessoas terem argumentos pela conservação do parque, né? Eu vi que os visitantes, por exemplo, davam notas mais elevadas para esses dois argumentos aqui, ó. A Mata Atlântica está desaparecendo e, como o parque é um fragmento desse bioma, devemos conservá-lo. É o argumento D. Tinha notas, eu pedia para que eles dassem uma nota de 0 a 10 para esses argumentos. E aqui também, né, o argumento F, né, o parque traz beleza e tranquilidade para a região. Quer dizer, ainda aquela coisa da beleza cênica atraindo a visitação. Então, o que era diferente estatisticamente, por exemplo, do argumento A, né, que eu fiz propositalmente esse argumento, assim, falar bem jargões biológicos, ecológicos, espécies, plantas endêmicas, né, que para a gente, biólogo, é importante, mas para todo, né, de uma maneira geral, não teve uma nota boa, mas uma nota menos, estatisticamente menor, né, do que a nota dos argumentos D e F. E também esse argumento aqui, né, foi estatisticamente diferente desses dois grupos aqui de argumentos. A natureza, aquele argumento religioso, né, relacionado à associação do parque com a natureza e a natureza dentro dessa visão religiosa. Interessante também foi verificar algumas diferenças entre os argumentos dos moradores e dos visitantes, né? Então, por exemplo, esse argumento A, ele foi diferencial entre morador e visitante. É interessante, né? Você conseguir destrinchar e pegar essas minúcias nas diferentes percepções, né, do morador e do visitante. Então, por exemplo, dizer que o parque é a presença de animais e plantas endêmicos foi mais importante para o morador, né, do que para o visitante. Agora, o argumento B, a mesma coisa, manter a qualidade do ar na região obteve notas mais altas pelos moradores do que pelos visitantes também. Uma outra parte
eu tinha um objetivo de chegar a definir indicadores socioambientais, porque quando a gente fala a minha hipótese, né, é que eu podia estabelecer alguns indicadores, e o pessoal da engenharia florestal faz indicadores físicos, né, largura da trilha, eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente. Mas eu queria indicadores socioambientais, eu queria indicadores da percepção, relacionados à percepção das pessoas. E aí eu estabeleci esse questionário onde eu fazia uma série de afirmações e as pessoas tinham que marcar ali como esse meu efeito especial aí, bem precáriozinho, né? Um grau de acordo, mais para o lado direito das afirmativas, ou um grau de desacordo. E eu pude separar assim, quem tenta marcar um pouquinho mais para o meio está indiferente àquela questão, quem marca mais para o lado direito está positivo, e quem concorda mais com aquela questão, e quem marca mais para o lado esquerdo, desculpa, está mais em desacordo. Então, eu fui trabalhando o tempo inteiro essa ideia, né, do positivo, do neutro, do negativo, como essa ideia da balança que eu coloquei lá no início, né? Ela pende por um lado ou pende por outro, né? Ou fica ali no meio termo, né? Do ponto de equilíbrio, né? E aí apareceram coisas bem interessantes, e também eu estou destacando aí a relação entre moradores e visitantes, né? As diferentes percepções entre moradores e visitantes. Por exemplo, os moradores tenderam a concordar mais com essa afirmação. Acho que a visitação da área deva ser organizada com horários, número máximo de visitantes da trilha, etc. Quer dizer, os moradores se incomodam mais com essa organização e esse manejo da visitação do que os próprios visitantes, né? Que muitas vezes não querem, né? Eu acho que não querem ser muito, né, importunados pela gestão, né? Na visão deles, lógico. E que não é a nossa visão. E também no argumento 21, né, apesar desse grau de acordo ser menor, né, há uma diferença dessa concordância, mas aí os visitantes concordam mais considero totalmente correta a proibição de entrada de animais domésticos no parque, o que os moradores não concordam. Então tem um conflito aí dentro dessas percepções para quem mora perto, né, e para quem é o visitante. Eu achei isso bem interessante também. E aí eu comecei a separar quais os indicadores. Assim, quando a gente trabalha com indicador, o indicador ele tem que ser factível, ele tem que ser mensurável, você tem que estabelecer padrões, né? Um indicador físico, por exemplo, a trilha, você tem que saber a largura da trilha, você mede, você tem um jeito de medir ali a largura da trilha, você estabelece, olha, é aceitável que a trilha fique até 1 metro de largura, não é aceitável mais do que isso, e aí você vai fazendo um manejo. Você acompanha, monitora, mede, analisa, monitora e faz o manejo se aquilo excede aqueles padrões. E eu comecei a pensar a mesma coisa para os indicadores socioambientais. Então, eu estabeleci uma série de indicadores a partir desse meu questionário. Quais aqueles que eram funcionais? E depois eu apliquei para verificar os padrões, né? E aí o que apareceu para o parque foi que ele era uma visão, né? A percepção dos moradores, a percepção dos visitantes, apesar de haver muitas falas negativas sobre o parque, ainda era uma percepção positiva, favorável ao parque, né? Então, aquela minha hipótese ela se confirmou, porque realmente, quando a gente fala de um espaço, de um processo de institucionalização de um espaço regional em um parque, essa relação com a sociedade ela é extremamente importante, né? Porque apesar de haver várias falas negativas, toda essa percepção ainda é favorável, né, para que todos esses processos de manejo sejam considerados como importantes, tanto pelos moradores, e a presença do parque ser considerada importante, tanto por moradores quanto por visitantes, né? Então, aí para o pessoal do parque, para as pessoas que estão assistindo, né, a gente sempre tem, eu sempre me preocupo em pedir as devidas autorizações para as pesquisas, né, e alguns projetos acontecem, a gente tem autorizações de pesquisa no parque, e a gente tem as publicações que estão sempre sendo devolvidas aí para o parque, né? Elas, como há mudanças de gestão, às vezes elas se perdem, mas aí
estão disponíveis publicamente, né? Então, essas questões mais gerais, todas relacionadas à percepção, à imagem, então essa aqui, eu conto essa história do processo de desenvolvimento, né, histórico da conservação em unidades em áreas protegidas do tipo parque, nessa revista chamada Teoria e Sociedade, então uma coisa mais geral. Na revista Geografia com PH da UF também eu falei um pouco sobre essas diferentes dimensões geográficas assim, do parque, né? Na revista Brasileira de Educação Ambiental, sobre educação ambiental no parque, esse é um artigo mais antigo também. Aí, falando mais especificamente sobre aqueles gráficos e tudo mais, sobre como as pessoas percebem o parque, eu falei sobre essas representações sociais nessa revista, não saiu muito boa, Sociedade e Natureza. Então, tem dados específicos do Parque Estadual da Serra da Tiririca. E também a revista Olan, Ciência e Tecnologia, onde eu trago essa discussão sobre os indicadores desse processo de inserção regional dos parques. E agora, trabalhando de uma maneira mais específica, dentro dessas duas vertentes, da educação e da interpretação ambiental e do manejo, análise e manejo, monitoramento e manejo dos impactos, eu vou começar com a educação e interpretação ambiental, né? De uma maneira geral, dentro lá do GEA, né, a gente tem uma série de projetos que estão relacionados de maneira específica ou de uma maneira mais geral do parque. Tudo começou com esse projeto, que era um projeto de extensão. Atualmente, nós estamos sem os bolsistas, sem um bolsista para esse projeto, que é o título da minha tese, né, os parques de papel e o papel social dos parques. E aí eu trouxe para o caso específico do Parque Estadual da Serra do Tiririca, que era a visão da minha tese também. E eu transformei isso num projeto de extensão. Não era um projeto de pesquisa, era um projeto de extensão. Então, envolvia a parte mais técnica, assim, de manejo da visitação, mas envolve também, até hoje, a parte de manejo do uso público, né? Houve uma necessidade, como trabalhávamos com o MAI, Museu de Arqueologia de Itaipu, entender a relação com as populações tradicionais. Depois veio até a reserva extrativista, né? Então a gente também tem um projeto de extensão que hoje está com a bolsista ali representada, a Carolina. Fui catando as fotos para mostrar a todos que me ajudam, né? Esse trabalho eu não faço sozinho, eu sempre faço com os alunos. Na FFP, a gente aprendeu a fazer tudo junto e misturado, né? Então, eu estou aprendendo com os meus alunos, com a Daiane, com a Carolina, com a Agnes, com a Priscila, que são as minhas bolsistas atuais, né? E com a Stephanie e a Mariana, nos projetos ProATEC, são projetos técnicos, quer dizer, elas se formaram nesses projetos e elas retornaram para trabalhar. A Mariana, por exemplo, é um exemplo. Elas retornaram depois à universidade, a Priscila também está lá comigo até hoje, retornou à universidade trabalhando nesses projetos. Então, é um grupo de alunos que vai ganhando uma grande vivência, uma grande experiência também com o parque. Eu fico muito orgulhoso disso. E não consigo mais fazer sem a participação de todos, aprendendo com os meus alunos, ensinando e aprendendo também nesse processo de troca e nesse processo afetivo também, de uma construção afetiva, do ensino de uma forma afetiva também. Então, eu acho isso bem interessante. Como eu falei anteriormente, né, a educação ambiental ela tem fundamentos bem importantes no Brasil, né? Então, a gente tem a Política Nacional de Educação Ambiental, o Programa Nacional de Educação Ambiental, mas a questão é, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ele fala, uma das formas de visitação em parque é a educação ambiental, mas muitas vezes não se fala muito bem, cara pálida, como é que você vai fazer isso, né? E os gestores, às vezes, ficam meio perdidos também, né? E aí a gente tem que estudar, né? Nós estamos ali na universidade, dentro de uma faculdade de formação de professores, nossa, que ambiente legal, né, para a gente discutir essas questões da interpretação ambiental e da educação ambiental relacionadas às áreas protegidas, especificamente aos parques. E a gente vai vendo que também começa a se estruturar, na minha época, na época da minha tese de doutorado, eu já fazia essa crítica, né? Assim, poxa,
você fala, tem que, né, a lei fala assim, tem que acontecer a educação ambiental, mas o Ministério do Meio Ambiente não se comunicava com o Ministério da Educação, né? Então, eu já propunha, né, essa integração, e aí eles colocam, né, essa estratégia nacional de comunicação e educação ambiental direcionada para o sistema de educação, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é, né, então, uma lei associada ao SNUC, né, que fala e sempre demanda, né, sempre a participação social e a presença da educação sempre no ensino formal e definindo as áreas protegidas, definindo os parques, né, especificamente as unidades de conservação, como espaços não formais de educação, né? Então, isso ficou importante. E aí a gente vem trabalhando a interpretação, unindo todas essas questões e não separando, como o próprio o Sistema Nacional de Unidade de Conservação ele vai separando, né? Ele não cita a parte pedagógica assim, da educação, que é um pouquinho, a gente acha que é um pouquinho diferente, né? Mas falar, tem que acontecer a interpretação ambiental e a educação ambiental, a educação como se fosse educação. Na verdade, ele coloca educação e interpretação ambiental. Então, fica assim, educação meio que englobando também a interpretação ambiental. Mas o que é importante aí nesses preceitos relacionados à interpretação ambiental? É essa coisa de você trabalhar nos espaços não formais, você trabalhar com a efetividade, você trabalhar com a superação de desafios. A visita de um parque não é igual, são duas instituições que preservam patrimônios, né? Um museu preserva um patrimônio histórico, um parque preserva um patrimônio de natureza, um patrimônio de biodiversidade, né? Mas as formas de visitação de um museu de um parque guardam as suas semelhanças, mas também tem as suas diferenças, né? Então é isso que a gente vem trabalhando e esse autor é um autor mais antigo, né? Que vem trazendo, né? Essas questões desde a década de 70, né? De interpretação ambiental. Então a gente está no parque já com os alunos, né? Já fazendo, vamos lá, o museu vem fazer uma proposta o Museu de Arqueologia de Itaipu. Não, Douglas, a gente está pensando aqui em fazer, você não quer entrar com a parte biológica? Eu falei assim, olha, eu quero entrar no projeto de vocês, eu acho bem legal, o projeto de educação ambiental de vocês é muito interessante, mas eu não quero pensar só biologia, eu quero pensar de uma forma mais ampla, né? História, geografia, biologia, educação ambiental crítica de uma forma bem ampla mesmo. E também relacionada até uma educação freiriana, né? De afetividade, do lugar, do espaço geográfico como um lugar, de afetividade e tudo mais. Então, eram essas questões que estavam me interessando e eu acho que isso é meio que o caminho. Então, o Rafael está aqui, mandou a foto também para eu colocar, espero que esteja assistindo. Hoje está lá no Canadá. Ele começou a fazer esse trabalho junto com o museu e começou a escrever artigos e a sua monografia foi relacionada a todo esse trabalho proposto pelo museu. A gente, inicialmente, os biólogos, né, foram chamados para entrar aqui, mas como nós, biólogos, também somos meio metidos, a gente acabou trabalhando em todas as questões aí de observação do ecossistema, de falar das tradições, de entrar ali também no papel do MAI, aí falando das instituições, né? Eu falo do processo de inserção regional do parque, por que não o MAI também não falar de um processo, de uma preocupação de inserção regional, né? De reconhecimento social. Então, tudo isso acabou entrando nesse projetão aí de educação ambiental lá, que eles propuseram, e a gente foi aperfeiçoando, e temos outros professores lá da Faculdade de Formação de Professores que trabalham, por exemplo, com preço, professora Rosane Souza Lima, fazendo um trabalho interdisciplinar com os alunos da escola Professor Marcos Valdemar de Freitas Reis, que é a nossa parceira assim, muito antiga também, né? Hoje faz parte do projeto pedagógico da escola essas atividades e unindo, né, percepção, localização geográfica, história, cultura, visão de ecossistema, matemática, entrando com a mensuração de peixes e um projeto bem variado. A Mariana, né,
começou a trabalhar aí com uma trilha específica, que era a trilha que eles já desenvolviam ali no Morro das Andorinhas. Então, ela começou a estruturar, a gente falar de educação ambiental de uma maneira mais ampla, a gente começou a estruturar, então, as trilhas interpretativas, né? A gente começou a entender esses caminhos como uma ferramenta para se fazer a educação ambiental, né? E isso precisa também ser estruturado com muita pesquisa. O meu grupo agora, a gente está desenvolvendo uma trilha interpretativa, essa aqui mesmo, mas a gente começou a fazer para a pandemia, mas sempre faltou a gente dar subsídios até para a própria escola, outras pessoas. Então, nossa intenção agora é até publicar, a gente está publicando nas redes sociais, né, mas fazer a publicação aí para que qualquer pessoa possa desenvolver as atividades de interpretação ambiental. E quem iniciou esse processo foi a Mariana, produzindo esses folders, né, esse material informativo, que até hoje ainda é usado pelo pessoal da trilha. Então, a gente estabelece pontos, e nesses pontos de interpretação ambiental, a gente discute o ambiente de uma maneira ampla, de uma maneira crítica, né? Então, falando sobre a relação com a sociedade, falando das espécies nativas, falando da presença da comunidade tradicional no Morro das Andorinhas. Esse ponto aqui da jaqueira, a jaqueira até já está morta, porque é uma espécie exótica, então a gente discute a questão das espécies exóticas, da importância do manejo, né, o manejo ecológico ali da área como um parque, né, a discussão da transformação da paisagem, sobre o parque em si, né, no Mirante de Taquatiara e no Mirante de Itaipu, obviamente, né, discutir todo o processo de transformação da paisagem, lendo a paisagem como uma página, né, de um livro de história. E durante esse processo, né, da década de 70 para cá, a gente tem um desenvolvimento paralelo da história ambiental, né, que traz realmente essa visão, né, da gente aprender a ler as atividades humanas na paisagem. Os geógrafos, né, falando isso de um tempo atual, mas não desconsiderando a visão temporal, né? O Milton Santos fala isso, né? A paisagem, né? O espaço é um acúmulo desigual de tempos. Eu acho essa frase muito bacana. E no tocante à história ambiental, como isso, ler a paisagem como se fosse um registro, né? Um registro escrito, mas está escrito lá na paisagem, sobre essa transformação do espaço geográfico, né, no tempo. Então, a Mariana, junto com a Stephanie, com a Camila Meirelles, também já estava desenvolvendo há algum tempo, também junto com uma escola próxima aqui da região, a atividade de interpretação ambiental. A gente acabou escrevendo esse artigo aqui, que está nessa revista Anais do Uso Público em Unidades de Conservação. E assim, outros alunos, a Stephanie Costa, também desenvolveram, aí trabalhando mais com aquele cunho pedagógico, da gente separar diferentes temas que podem ser discutidos. Então, a questão, por exemplo, de discutir biomas e ecossistemas, discutir transformação da paisagem, né? E aí, sempre trabalhando com as crianças. A nossa parceira é a Escola Professor Marcos Valdemar de Freitas Reis. Eles passaram a ter uma atividade regular conosco, né? Incluíram essas atividades de visitação como parte do projeto pedagógico da escola, do programa da escola, né? E aí a gente acumulou tanta experiência, né, nessas diferentes monografias e nesses diferentes trabalhos, que a gente resolveu, vamos reunir assim, essas características das nossas trilhas, do que nós já desenvolvemos de trilhas, num livro. Esse livro está disponível na internet, então vocês podem baixar, e existe um capítulo produzido pela Mariana, por mim, Mariana, Camila, a Maiara, que foi uma aluna de graduação lá da FFP, a Viviane, que trabalhou lá na APA do Engenho Pequeno, em São Gonçalo. Nós reunimos essas diferentes trilhas, né, num capítulo desse livro aqui, e fizemos um quadro sinótico, né? Então, aqui eu trouxe basicamente as trilhas que nós temos produzidas e o que a gente discute, né? Então, a trilha da Enseada do Bananal, a trilha do Morro das Andorinhas, desenvolvida pela Camila Meirelles, a trilha
do Morro das Andorinhas desenvolvida pela Mariana, a trilha costeira Marinha de Itaipu, a trilha costeira de Itaipu, quer dizer, a Camila desenvolveu uma com cunho mais turístico, depois houve outras com cunho mais educacional. Então, você vê, é o mesmo espaço, né, uma mesma trilha, mas ela pode ser abordada, os assuntos, eles podem ser abordados de formas diferentes. Então, a gente tem muito prazer e tem muito trabalho também, né? As meninas, né, que podem me falar agora que a gente está há um mês, como a gente passou por essa realidade virtual, há um mês, né, tentando desenvolver as trilhas no espaço virtual, e aí como dá trabalho, né? Parece uma coisa simples, mas não é. Então, isso é um legado, né, que todo o trabalho do nosso grupo está deixando para o parque também. Né? A gente tem nossa agenda, né, de trabalhos acadêmicos, mas a gente está devolvendo para o parque um legado, né, de informação e de formas de trabalhar essa visitação para o parque, e está nessa publicação que é disponível para vocês. Tá? Então, vou passar aqui rápido. Agora, nesse momento pandêmico, a Daiane também, em consonância, né, antenada com as questões mais amplas, ela desenvolveu como monografia uma trilha interpretativa no mesmo espaço que a trilha costeira e marinha de Itaipu. É a trilha marinha desenvolvida pela Camila Meirelles, é uma primeira trilha marinha aqui do estado do Rio. Está aqui em Itaipu, gente. A gente tem que valorizar isso ali também. Tem uma trilha interpretativa subaquática ali no costão de Itaipu. Então, isso é bem interessante, já foi motivo de reportagem. E nós estamos na década dos oceanos, né? Então, existem 7 princípios que se chama de 7 princípios da alfabetização oceânica. Então, a Daiane desenvolveu uma trilha interpretativa discutindo esses 7 princípios da alfabetização oceânica, bem legal, assim, bem atual, né? Inaugurando todas essas comemorações e preocupação do nosso planeta, né? da sociedade biosférica aí, né? com a questão dos oceanos. A Priscila, ela também, aí, trabalhando sobre essa influência, né? ela, sob a orientação da professora Alba, ela entrou em contato com, na verdade foi até o contrário, né? O professor Rodrigo, que é um ex-aluno da Faculdade de Formação de Professores, queria desenvolver um projeto pedagógico no CIEP 449, que é a Escola Brasil-França. Né? E a Priscila, então, assumiu todo esse trabalho para realizar a educação ambiental ali e desenvolver uma trilha interpretativa, mas a dinâmica ali no Brasil-França é eles terem uma oficina de planejamento, uma oficina de ação. Então, a proposta é eles desenvolverem, né? Mediante a percepção deles, eles desenvolverem o processo de interpretação ambiental. Então, a Priscila marcou alguns pontos, ela fez várias visitações com os alunos ali do Brasil-França, a gente fez várias, inclusive muitas vezes acompanhados também pelos guardas-parques, ao quem nós agradecemos sempre, né? E aí eles desenvolveram um filme que está em francês também sobre a trilha. E esse trabalho também foi publicado e vocês têm acesso. Está aqui a Priscila, que é a minha bolsista Proatec, uma bolsista de nível superior. O Rodrigo, que é professor lá, e a professora Alba também são coautores desse artigo, que também traz resultados aí que estão disponíveis para o processo. Tem muita coisa. Depois, quando a gente para fazer essa análise, a gente vê que tem muita coisa publicada. Então, hoje, a gente está nesse processo assim, de desenvolvimento. Assim, qual é o método para você fazer uma trilha em parceria? Né? Você desenvolver uma trilha interpretativa em parceria. Né? Essa é a preocupação atual e a gente está desenvolvendo. Fora os trabalhos técnicos. Então, está aqui a Stephanie, que deu a última palestra, né? Também fazendo visitas, passando esse conhecimento que a gente está adquirindo para os gestores, pessoas interessadas no parque, as visitas técnicas para o público em geral. Então, aqui houve uma visita nesse encontro fluminense de uso público e unidade de conservação. Então, é uma parceria interinstitucional, né? O parque, o museu, a universidade, trabalhando em conjunto para desenvolver todas essas atividades, que também cada um tem a sua agenda. Né? A gente tem a agenda das publicações,
dos trabalhos de conclusão de curso e todos, né? Mas de divulgação do conhecimento também, de uma maneira geral. Né? Então, inclusive com os professores da escola. Então, por exemplo, nós fomos apresentar as nossas parcerias para fazer as atividades de interpretação ambiental num congresso internacional com a professora da escola, professor Márcio Valdemar de Freitas Reis, a Priscila, que é a minha bolsa de Protec, o Flávio, que é lá do Museu de Arqueologia de Itaipu. Então, a gente está fazendo tudo misturado, tudo junto e misturado, produzindo conhecimento sobre interpretação ambiental no Parque Estadual da Serra do Tiririca. E o que a gente tem muito orgulho, produzindo material didático para as crianças, feito por nós, em conjunto com a escola, em conjunto com as crianças. Então, todas as ilustrações desse livrinho, por exemplo, que nós temos, e também está disponível aí para vocês na forma digital, trabalhar as diferentes questões do parque, né? E isso foi um projeto aprovado pela FAPERJ, que nós levamos a cabo, a Mariana, a Camila, a Stephanie e outros professores da FFP também, professor Jorge Ponte, professora Ana Angélica, professora Rosana, né? E, atualmente, como a gente está nessa interface, né, costeira e marinha, a gente também já está enveredando, né, para a questão de discutir essa educação específica, educação ambiental específica, que é a educação ambiental que se dá nos ambientes costeiros e marinhos. Ele tem algumas especificidades e a gente está discutindo, e hoje fazemos parte, né, eu faço parte, da REACOMAR, que é uma rede, né? A educação ambiental ela se organizou aqui no Brasil em redes, e existe a rede de educação ambiental costeira e marinha, que a gente está querendo colocar para frente. A professora Natália é professora da Universidade Federal do ABC, o professor Flávio da Universidade de São Paulo, e a gente tem essas parcerias também. E as nossas publicações são um espaço amplo de publicação para alunos e também para o staff do parque, né, de uma maneira geral. A gente não tem esse tipo não criou uma limitação acadêmica para as nossas publicações, né? Elas têm que ter qualidade, uma qualidade no texto, mas não existe um rigor acadêmico, só pesquisadores da universidade que podem publicar. Então, está aberto para os alunos, se tornou um importante espaço de publicação, os Anais do Uso Público e Unidade de Conservação. Hoje, uma revista também avaliada aí pelo Qualis. A gente não sabe como é que vai ficar agora nesse ano, né? E é importante, né? Eu faço parte de uma outra comunidade, que a gente chama de comunidade de práticas de visitação em áreas protegidas, em que há esse incentivo da união da universidade com os gestores, e aí tem professores, né, de universidades estrangeiras participando, principalmente dos Estados Unidos, que financiaram o início desse projeto, né, de formação dessa comunidade de prática. Nós temos encontros regulares, e o nosso objetivo é não fazer essa distinção entre o staff dos parques, os que trabalham com a gestão do parque, e aqueles que estão produzindo conhecimento dentro das universidades, porque a gente acredita que quem está ali visitando, que as populações tradicionais têm conhecimento que são importantes, que os gestores têm conhecimentos que são importantes, que os nossos alunos estão produzindo conhecimentos importantes. Então, é um espaço aberto para todos. E realmente nós temos agora, assim, lá na Faculdade de Formação de Professores, por exemplo, nós temos e já tivemos alunos que pertencem aos staffs de parques. O Saulo Barcelos é do Parque Estadual dos Três Picos, acabou de defender o mestrado comigo, e o André, né, o André Costa, que é aí do Parque Estadual da Serra da Tiririca, que também está fazendo mestrado comigo. Então, a gente não faz... Eu acho que é um engrandecimento. Isso está acontecendo para o ICMBio, né, de incentivar os staffs a participar do processo de construção do conhecimento, e está acontecendo também, a minha experiência, né, é que está acontecendo também no âmbito do INEA, né? O Bruno também começou aí de uma parte mais técnica. Ele também tem uma publicação no Anais do Uso Público, sobre várias trilhas. Então, ele tem a formação de geografia, né? E eu dei a sorte dele ter se interessado. Foi ele que fez o mapeamento. Era uma dificuldade nossa mapear, e eu tenho dificuldade
na produção de mapas e tudo mais. Então, é sempre importante quando aparece o André, quando aparece o Bruno, que traz esse conhecimento de cartografia, né, para a gente mapear as nossas trilhas, mesmo para se fazer a avaliação de impactos e para se fazer a gestão, de uma maneira geral, a gente precisa conhecer, né, o que a gente está trabalhando. E aí, falando em gestão de impactos da visitação, meu tempo já está acabando. Quando a gente não faz essa separação entre a parte mais técnica e a parte de educação. Então, a gente entende ali a trilha uma matriz, né, onde vão acontecer essas atividades de uso público. E a Mariana, por exemplo, fez ali a aplicação de uma série de indicadores na trilha do Morro das Andorinhas para avaliar aqui os mirantes, os caminhos para os mirantes. Então, a gente consegue ter um screening assim, de como está, como estão esses indicadores de impacto, largura da trilha. Obviamente, as pessoas estão passando por ali e o início da trilha mais impactado, né, onde tem uma maior circulação de moradores e hoje até de veículos, né? Hoje até de veículos, e a parte que é mais pertencente ao parque, onde os impactos são menores, né? Mas eles existem, como, por exemplo, esse ponto 8 aqui, e a gente está mapeando isso tudo. A área da seção transversal, a largura da trilha, todas as larguras da trilha, a gente trabalha com 3, largura da trilha, largura total e largura do solo exposto, são medidas que a gente faz, e a área da seção transversal é quanto a trilha está afundando em relação a um parâmetro que a gente usa, é um Transat que a gente usa, e aí a gente consegue... São indicadores que têm se mostrado sensíveis para a gente fazer esse tipo de avaliação. E também o grau de compactação do solo, a gente tem um equipamento para se fazer isso, né? E a gente avalia esse grau de compactação. E eu queria mostrar para vocês assim, uma questão mais relacionada aos aspectos dos visitantes e percepção dos visitantes, principalmente aplicados à questão da parte rochosa. Quando a gente fala de trilha, a gente geralmente tem a trilha clássica, que é a trilha em terra, né? Em terra batida, em solo mais compactado. E o costão de Taquatiara e Enseada do Bananal trazem um certo desafio, que são as trilhas em rocha, né? E a Fernanda Kreischer Diniz, e agora é Kreischer Kendall, e, se eu não me engano, é o nome dela, ela casou, também está nos Estados Unidos, fez o mestrado comigo lá no programa de pós-graduação em Biologia Marinha e Ambientes Costeiros da Universidade Federal Fluminense. Sou professor desse programa também, como sou professor do programa de pós-graduação em Ensino de Ciências, Ambiente e Sociedade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da Faculdade de Formação dos Professores. E a Luciana também. Ambas trabalharam nesses 2 trechos, né? A Luciana na trilha da Enseada do Bananal e a Fernanda também, como a Priscila, mas a Priscila mais voltada para a parte de interpretação e educação ambiental. A Fernanda trabalhou com avaliação de impactos, né? Então, isso foi interessante, né? Ela teve que, na verdade, desenvolver uma série de indicadores, porque largura da trilha, não faz sentido eu falar de largura da trilha. Solo exposto não faz sentido, é a rocha exposta, né? Então, ela teve que desenvolver uma série de indicadores. E uma das coisas que era bastante interessante, que isso depende, né, da percepção, e gestores já tinham essa percepção também, era o sentimento de medo que as pessoas tinham quando visitavam o primeiro trecho da trilha do Costão. Muitos pensavam, inclusive, desistir da trilha, né, de percorrer a trilha nesse processo. E isso causou essa sensação de medo, né? Se você compara o início, né, quando a gente começa a visitar a trilha, e isso aqui é de 2018, quando a gente compara isso com o final, né, a gente se depara com isso aqui, né, das pessoas se apoiando na vegetação, quer dizer, aquela trilha era bem mais fechada, né, sobre a rocha, e toda aquela vegetação foi sendo perdida. Então, a Fernanda ela teve a criatividade de desenvolver um método, ela teve que desenvolver esse método, que foi o método de polígonos, para trabalhar a variação trabalhar como indicador, né, e perceber se havia variação dessa área total, e ali ela percebeu no curto espaço
de tempo, porque no mestrado as coisas são mais rápidas, ela percebeu essa variação ali nesse primeiro trecho do costão. E isso definiu certas decisões, né, que foram tomadas ali, como a colocação desse suporte, né, para que as pessoas possam ter mais segurança nessa subida. Houve uma polêmica na época, mas a nossa proposta inicial nem era de colocação dessas barras, mas houve uma decisão dos gestores do parque de se fazer dessa maneira, em função de diminuir o impacto de abertura, porque a gente ia perder toda essa vegetação nessa parte inicial do costão de Itacoatiara, né? Então, o manejo também envolve decisões, né? E é interessante quanto essas decisões elas são calcadas, né, pela ciência, né? Elas são embasadas pela ciência. Então, eu acho isso importante, né, colocar que a gente faz um trabalho de pesquisa, mas essa pesquisa é uma pesquisa que está devolvendo resultados que se traduzem em dados que podem ser usados pela gestão embasar essas decisões, né? Então, está aqui alguns indicadores, a questão de focos de incêndio, pichações, inaceitável, né? Lixo também, inaceitável ali. E ela foi mapeando todas essas atividades, né? Como é que as pessoas se comportam ao longo da subida. Então, foi mapeando todos os impactos, né? E para os indicadores que eram factíveis de ser usados. E um dos indicadores factíveis também era a abertura dos caminhos chamados de caminhos sociais, né? Ou de caminhos alternativos. Eles são chamados, essas aberturas de novas trilhas não desejadas pelos gestores, é um importante indicador aqui também, porque permite ou acaba diminuindo, né, ou fragmentando essas ilhas de vegetação que existem no costão e que são importantes também em termos de diversidade biológica, né? E uma das questões que ela desenvolveu também, que serviu de base para decisões sobre o número de visitantes no parque, foi a capacidade de carga social com uma metodologia chamada de People at One Time. O que é o People at One Time? Você vai colocando, você apresenta, faz pesquisa com os visitantes, você apresenta uma foto sem ninguém e vai colocando, inserindo um número conhecido de pessoas em cada foto e pede para que as pessoas deem uma nota de -4 a +4. A partir desses dados coletados, né, você tem uma área nessa foto, então você pode calcular qual foi aquela área da foto e verificar, você vê que tem uma densidade enorme de pessoas aqui, né? E aí as pessoas, por incrível que pareça, quando ela colocou 60 pessoas na foto, né, não era o ideal. As pessoas davam realmente uma nota mais baixa, né? Mas existe uma nota zero, vamos dizer assim, essa curva, né, vai passar por uma nota zero, que você pergunta de +4, -4, você vai tirando as médias, né, para cada imagem, e aí a curva vai cruzar o zero. O zero indica a indiferença. Então, assim, esse número de pessoas é indiferente para quem está visitando, se está muito, se está pouco. Não é muito, nem é pouco, porque as pessoas não gostam muito de ter 0 pessoas lá, se sentem inseguras. Então, ela calculou que 28 pessoas era aceitável para o visitante em 377 metros quadrados e acabou extrapolando isso para toda essa área aí onde acontece, onde as pessoas ficam, geralmente permanecem mais tempo ali no costão. Como ela já tinha verificado que as pessoas permaneciam mais ou menos no parque, ali no costão de Itacoatiara, um determinado tempo, 1 hora, que seja, o parque pode estabelecer assim, um número ideal de visitantes, e isso foi importante, porque em 7 de setembro de 2018, 2.000 pessoas tiveram a mesma ideia, que foi visitar o costão de Itacoatiara. E o pessoal do parque até me ligou, a gente pode usar esses dados da Fernanda? Falei assim, nossa, usem, porque eles precisaram de um dado, né,
e de um apoio, né, assim, acadêmico, de pesquisa, para tomar a decisão de limitar o número de visitantes no Costão, e eu digo isso com muito orgulho, nossa, é muito orgulho ter os nossos dados de pesquisa não ficarem hermeticamente fechados na universidade e servirem para essa tomada de decisões. A Luciana fez a mesma coisa para o Bananal, a enseada do Bananal, mas a trilha do Bananal ela tem uma parte clássica e ela tem uma parte de rochas ali na enseada, na atração, né? Então, na parte clássica, ela aplicou os indicadores clássicos, né? E que eu já tinha mostrado, que a gente geralmente aplica. Já estamos fazendo uma correlação, a gente sabe que, por exemplo, esses são os indicadores importantes, né? Então, largura da trilha, que assim, tem uma correlação estatística, né, com solo exposto. Então, eles têm uma validade estatística para você avaliar o grau de impacto daquela trilha pela visitação, apesar de ser um uso indireto do recurso, causa impacto, né? Então, a gente está estabelecendo já esses indicadores. E o que a gente está fazendo agora? O desenvolvimento de séries históricas, porque esse é um grande papel da universidade, né? Como a gente está trabalhando constantemente ali, há sempre alunos interessados em desenvolver suas monografias e tudo mais, a gente tem possibilidade de criação e desenvolvimento dessas séries históricas longevas. Isso chamou a atenção dos professores dessa comunidade prática de visitação dos Estados Unidos que querem fazer uma parceria, já estamos em parceria para desenvolver uma atividade acadêmica relacionada à produção de séries históricas e ensino, né, dessas técnicas. Esse professor, o professor Yufei Leung, ele desenvolveu um método que ele chama de método de problemas, né, de acesso aos problemas. A Luciana teve esse trabalho gigante de mapear na trilha, né, o primeiro segmento da trilha, o segundo segmento da trilha, onde estavam os problemas, e a gente já percebe logo quem é o gestor, quem está ali todo dia, já tem um olhar crítico também, já percebe logo que a parte primeira da trilha, antes de chegar ali no alto, né, naquela divisória ali do alto que vai para a trilha do Costão e para o Bananal, ela é uma parte bem mais impactada do que a parte que vai até a enseada do Bananal. Então, olha que interessante, né, essa minúcia que a gente chega. E a Luciana também, como a Fernanda fez, ela foi mais ainda detalhista, né, e ela fez um mapeamento das atividades ali na enseada do Bananal, né? Então, observação, o que as pessoas fazem quando chegam lá, né? Ela fez tudo, logicamente, tudo isso feito com entrevistas, né? com os visitantes, né? Então, mergulho, caminhada, né? Tirar fotos, isso chama-se mapeamento de atividades, né? Foi uma ideia nossa, assim, né? Em conjunto, discutindo em conjunto, que deu certo também. E a densidade, outra ideia nossa também, de trabalhar com a densidade de problemas. Então, onde há mais densidade de problemas, né, de impactos, tá? Nessa primeiro trecho aqui da trilha, né? A Luciana também aplicou a técnica do People at One Time, a mesma coisa, vai apresentando aos visitantes imagens, 5 imagens, com um número maior e conhecido de pessoas, e ela também chegou a um número de 19, cerca de 19 pessoas, que é o People at One Time. O que é aceitável ali na enseada do Bananal, né? E isso, sabendo o tempo de permanência das pessoas, muito menos gente visita a enseada do Bananal do que a outra parte, né, a parte do Costão, e aí o número ali é um pouquinho menor também, mas também pode ser extrapolado para uma área total. E agora, só para terminar, já estou terminando, eu sei que meu limite era 1h10, eu vou abrir para as perguntas e discutir com vocês. A gente, nesse momento de pandemia, fica meio indócil, né? Porque não dá para sair para o nosso escritório, que é o parque, né? Que são as nossas trilhas, nossas, assim, já assumindo, né? Mas a gente escreveu um trabalhinho bem simples, assim, trabalhando com as imagens depositadas na internet, e depois a gente viu que é o que o pessoal que trabalha com gestão está fazendo, né? Catherine Pickering, lá na Austrália, está fazendo trabalhos parecidos também, com imagens, né? Então, a gente estabeleceu indicadores de uso público e trabalhar com as imagens, né?
uma série, localização, quantos indivíduos tinham, atividades recreativas, características da imagem, etc, etc. E aí a gente foi contando, né? Nós quatro fizemos uma avaliação estatística também, né? A gente, para dirimir o problema do algoritmo, né? Porque ele vai apresentar, a gente colocava no Google Images, né? O costão de Itacoatiara. E aí, de acordo com o computador, o algoritmo vai apresentar coisas primeiro do que outras, né? Então, nós fizemos quatro réplicas, né? Eu e mais todas as bolsistas, a Carolina, a Daiane, a Agnes, a Priscila também. Então, foram 5 réplicas de 100 fotos. A gente observou as primeiras 100 fotos que apareciam nos nossos computadores, né? Já que a gente estava em isolamento. E deu coisa bem interessante, assim, por exemplo, a maior parte das imagens foi obtida no costão, não da praia, não de dentro do Pesete, mas por outro lado. Não eram fotos de satélite, eram fotos realmente as pessoas estavam no costão de Itacoatiara. Geralmente tinha um indivíduo na foto, as fotos com 0 indivíduos, obviamente alguém tirou aquela foto, 1 e 2 indivíduos. Quer dizer, isso bate com aqueles questionários que eu estava aplicando lá aqui, há 10 anos atrás, e que também a Fernanda e a Luciana pegaram essa variação de números. Ela aumentou com o tempo, né? E aí sempre foi o meu questionamento, gente, a gente está investindo em visitação, parques da Copa, né, Olimpíadas, e a gente está investindo em visitação, mas e os impactos, gente? A gente está avaliando impacto? A gente pode investir tanto no incentivo à visitação se a gente não está avaliando impactos? Né? Esse era o meu questionamento. E aí a postura de contemplação individual, né, de costas para a paisagem, geralmente, eram as características da foto. E a gente também pôde mapear os lugares das fotos. Né? Então, as pessoas realmente vão até a área do topo, não vão muito à mata, pouquíssimas, geralmente pesquisadores, mas é uma forma de uso público, vão até a Pata do Gato, e aí as pessoas que estão fazendo escaladas, né? Então, poucas tiram ali fotos do início das áreas. A gente queria ver também como é que era a questão da vegetação lateral aqui no início, né? Se as pessoas estavam se colocando ali para tirar as imagens, né? Para obter as imagens. Então, para terminar, né? E ser rápido, a gente, na FFP, né? É a minha prática de vida, a gente aprendeu a fazer essas atividades acadêmicas tudo junto e misturado, ensino, pesquisa, em extensão, né? E todo esse trabalho relacionado ao uso público, tanto o trabalho mais técnico de avaliação de impactos, quanto o trabalho de educação e interpretação ambiental, permite a interdisciplinaridade, prescinde da interdisciplinaridade, trabalha com afetividade, é importante são as parcerias, a gente trabalha com pessoas, né? A gente trabalha com instituições, então tem que haver o respeito mútuo, né? E tem que haver os tempos institucionais são diferentes, os objetivos institucionais são diferentes, então a gente tem que construir, essas parcerias são construídas com confiança, né? A gente está desenvolvendo novas técnicas com criatividade, a gente está aperfeiçoando técnicas antigas, a gente está criando dados que o parque pode usar, né? Tanto na questão das atividades de educação ambiental e interpretação ambiental, quanto na parte técnica, né, de avaliação de impactos. Tudo isso está contribuindo para esse processo de inserção social das instituições, do museu, do parque, e também com a geração de conhecimento, que a gente já está divulgando esse conhecimento assim, para outros países, inclusive, né, e para pesquisadores dessa área no mundo todo. Então, eu agradeço aí a paciência de vocês. Terminei 5 minutos atrasados, mas eu acho que ainda há um tempo de eu responder algumas perguntas. Douglas, palestra maravilhosa, né, Obrigado. sobre os indicativos, os impactos, né, do uso público aí, e o trabalho do GEA em si. Tivemos muitos elogios e mais de 20 pessoas desde o início aqui com a gente, agora chegando a quase 30. Legal. Não tivemos perguntas ainda, mas tivemos alguns comentários relevantes aqui. Uhum.
do André Depois Costa. dá uma olhada também, isso. Sobre André. o direcionamento do fluxo, né? Fundamental para diminuir o impacto da visitação no início, né, do costão de Taquatiara. E realmente é possível... Bom saber que foi rápido até a recuperação, porque a gente sabe que a degradação foi rápida. Porque a Fernanda percebeu isso no tempo de trabalho mais curto de 1 ano do mestrado. Mas a gente tinha dúvidas como se a gente teria que meio que agir para fazer essa recuperação. Então, essa informação é importante. Manuela também, né, tá falando assim, Manuela, eu gostaria muito, assim, a ideia, eu tenho alguns projetos que eu falo assim, parques estaduais do Rio de Janeiro. A gente tem que dar uma certa eloquência, às vezes, para os parques, mas, às vezes, a gente não tem perna. Você vê o volume de coisas que a gente... Eu fiz essa revisão agora, e quando eu vejo o volume de coisas que a gente faz, assim, e o volume de trabalho que infelizmente, gostaria muito. A gente tem um trabalho lá no Parnaso, que é o trabalho na trilha do Poço Verde, que gerou esse interesse até do professor lá da Universidade Estadual da Carolina do Norte, da gente desenvolver uma técnica de ensino superior para fazer avaliação de impactos. Mas, assim, a gente geralmente... Eu não tenho pernas para tudo. Quando aparece... Por isso que eu falo, eu não consigo trabalhar se eu não tiver vocês, os alunos, os gestores, os guardas-parques, a pós-graduação, né, os alunos da pós-graduação. Isso é a nossa adaptação, né? A gente dá o jeitinho brasileiro, né? Porque dinheiro muitas vezes não há. Né? Eu recebi financiamentos para o livro, mas mesmo assim, às vezes falta, né? E eu fiz um auxílio, instalação, tenho alguns equipamentos, e muitas vezes eu dependo do trabalho de as pessoas me trazerem os trabalhos, entendeu? Então eu atuei em outros parques também, mas eu dependo muito até do interesse desses outros alunos na pós-graduação. Aí a pós-graduação dessa abertura, mas eu não consigo fazer se realmente o pessoal chegar até mim, vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Aí eu ajudo, né? E a gente faz também essa troca, né? É uma troca. Tem uma pergunta legal aqui do Sidney, se foi abordado algo sobre o local mais visitado do PESET, que é o Monte das Orações. Isso foi uma evolução com o tempo, né? Quando eu centrei lá esforços na minha tese de doutorado, eu me colocava ali para fazer as pesquisas na sede de Itacoatiara, ali, né? Na frente da sede. Era o lugar mais seguro, era o lugar mais confortável para se ficar. De vez em quando pedia ajuda, o pessoal, tem uma água aí, um banheiro, alguma coisa assim, né? E então existem essas questões, né? A gente, para fazer as entrevistas, por exemplo, uma análise, vocês viram, uma análise bem técnica, mas ela prescinde muitas vezes das entrevistas, porque o perfil dos visitantes ele é uma condição, né, para a gente entender qual é aquele visitante. Então, naquela época, a gente estava querendo avaliar a visitação nesse trecho. E essa coisa do Morro das Orações, ela foi crescendo com o tempo também. Nós não temos ainda projetos do Morro da Oração, mas estamos abertos, estamos aí. Se alguém quiser desenvolver projetos do Morro da Oração, estamos aí. Perfeito. Gente, mais alguma dúvida? Vocês queiram colocar? Muitos elogios. Realmente Obrigado aí a todos. Maravilhosa. Eu estou lendo alguns aqui. Agora, quando a gente está fazendo a apresentação, a gente não tem muita oportunidade porque está aquela tela toda tampada. Eu até estou com outro computador aqui aberto, mas se eu for focar também no outro lado, aí eu vou me perder totalmente. Né? Mas, assim, agradeço aí a todos que fizeram os comentários. Né? A questão, o Vitor, até isso é uma coisa que eu passei, eu até queria comentar, da geodiversidade, eu já participei, inclusive, de bancas, né? Com o pessoal que trabalha no Parnaso. Então, o Parnaso é outro parque que eu tenho tido contato e inclusive, conhecendo pessoas que estão preocupadas com isso. O Vitor deve conhecer. O Fernando, que trabalhou com o Parnaso, com as trilhas de longo percurso do Parnaso. E agora eu esqueci o sobrenome dele. E também alguns professores, né, de outras universidades que têm essa preocupação com geodiversidade.
E lá na UF, inclusive, o professor Luiz Valejo está com uma orientação de doutorado, que eu acho bem interessante também, que é um aluno que está pesquisando existem uma visita. Olha só como é que é a coisa. A geodiversidade relacionada à visitação religiosa no parque. Olha como é que dá o caldo, né, dessa coisa do uso público. Isto é, existem várias formações rochosas, os parques ali no entorno de São João del Rei. E a gente ouve falar, né, a Lapinha, a Gruta de Nossa Senhora, aquela rocha que parece com Santo Antônio. E aí o aluno está pesquisando todas essa geodiversidade com as manifestações e a associação delas com o Arlon, com as manifestações religiosas. Então, assim, qualquer coisa que você vai me falar, eu vou já achar super interessante. Mas essa é sempre uma preocupação nossa, né? Mesmo no costão, como que salta aos olhos, e a gente trabalha com ecossistema. O ecossistema não é só a diversidade biológica, né? E no costão, acho muito importante, alguns pontos são importantes para a gente trabalhar as questões abióticas também, né? E eu acho que ali o costão de Taquatiara é importante a gente trabalhar. Perfeito. Gente, alguns informes, já que não temos mais perguntas, eu deixei aí no chat um link da pesquisa de opinião sobre a realização, né, desse webinar, saber o que vocês acharam, sugestões mesmo, porque esses dados eles são super importantes, né, para a continuidade desse tipo de atividade de divulgação científica. Então é importante vocês responderem lá. E quem chegou depois, fiquem tranquilos, né? Se perdeu alguma coisa, esse webinar vai ficar gravado, né, no canal do YouTube do Parque. Só vocês pesquisarem por PE Serra da Tiririca ou Uso Público PZET no YouTube que vocês vão encontrar lá. Mais uma vez, muito obrigada, Douglas. Que a gente possa fazer mais alguns webinars aí juntos. Eu só tenho a agradecer, estou vendo vários alunos, alguns que eu citei aqui, a Luciana, a Priscila, né? Então, meus alunos queridos que estão aí sempre na torcida, né? Eu já faço mais lives, eu tenho torcida organizada, tá? Eu sou chique, tenho torcida organizada. E eu agradeço sempre, e é o que eu tenho falado sempre com eles. A gente acredita nessa educação que também é ligada pela afetividade, já que a gente trabalha também na área da educação ambiental, né? E mesmo nessa parte mais técnica, a gente tem um aprendizado, né, a fazer. Eu não sei tudo, muita coisa eu aprendi e muita coisa a gente desenvolve pela criatividade do próprio aluno, que vai se apropriando do tema, fala assim, Douglas, por que a gente não faz desse jeito? Vamos em frente. E muitas vezes, assim, olha, eu nunca fiz pavô, nunca usei essa técnica de people attack. Fernanda, Luciana, que também está aí, eu agradeço muito, Luciana. Douglas, eu vou pesquisar, vou ver como é que é. Luciana, você não quer aplicar a técnica de avaliação de problemas do IUFEI? Vou pesquisar. Então, assim, é essencial, entendeu? Essa curiosidade da pesquisa e esse desenvolvimento que passa pela afetividade, que passa pela confiança, pelo ganho de confiança, tudo. E quando a gente para, né, muitas vezes a gente está atropelado pela onda da academia, da agenda acadêmica, agenda literalmente acadêmica, né? E quando a gente para, e eu agradeço a oportunidade a vocês, né? Eu tive que parar alguns dias até para fazer essa apresentação, apesar de ter muita coisa pronta, mas quando a gente começa a reunir o material específico, meu Deus do céu, realmente ser chamado de vagabundo é uma grande chamar funcionário público de vagabundo é uma grande ofensa, porque a gente trabalha muito e os nossos alunos, né, trabalham muito, né, de maneira criativa, de maneira sempre de bom astral, né, e é sempre nessa parceria, trocando. Eu acho isso o mais importante de tudo. Perfeito. Bom, gente, muito obrigada a todos que participaram. Esse mês, como eu falei no início, né, da apresentação, vai ser o mês de aniversário do parque, tem várias atividades que vão rolar, né? Tem mais webinar que vai ser posterior aí, e tem atividades presenciais também, tá bom?
Boa tarde a todos e até a próxima. Obrigada, Douglas. Boa tarde, gente. Um abraço. Tchau, tchau.